Doutora Vanesca, o Brasil quer saber. Atualmente está viralizando vários vídeos nas redes sociais de embates entre advogados, juízes, desembargadores e ministros. É Sim. interessante ao cliente esses embates? Doutor, eu penso o seguinte: dependendo do embate, ele pode ser saudável, ele pode ser salutar. Quando é um embate destinado exclusivamente aos interesses do que nós estamos defendendo, aos interesses dos nossos clientes, ou sejam, embates profissionais, respeitosos, porém aguerridos. Agora, quando ultrapassa esse limite, que esses embates costumam ser até, infelizmente, de ordem pessoal, atacando juízes, desembargadores, membros do Ministério Público, ministros, etc., eu acho inviável, improvável e absurdamente covarde. Por que que eu penso assim? Todos nós somos seres humanos. Então, tanto o advogado quanto todas as classes, os representantes da magistratura, do Ministério Público, né, dos superiores tribunais de justiça, etc., também são seres humanos. Todos eles passam diariamente por situações de estresse, até por conta das profissões, né? São sobrecarregados normalmente de serviços, tem que, às vezes, ficar defendendo a eles próprios e aos próprios familiares que são vítimas constantes de ameaças, de perseguições por pessoas, por facções que às vezes não aceitam, né, aquele veredito, não aceitam aquela sentença. Então, eu acho assim que a gente tem que respeitar, tem que ser de forma respeitosa entre todas essas classes. Por exemplo, eu tenho um filho que é juiz de direito e eu sei o que ele passa, eu sei os problemas, eu sei assim a entrega que ele tem ao trabalho dele e quantas vezes a família normalmente fica em segundo lugar porque ele tem que priorizar o acúmulo de serviço, o acúmulo de processo, tem que dar conta daquilo tudo, julgar com imparcialidade. Isso é muito difícil e às vezes ele prioriza tanto o trabalho que deixa a família em segundo plano. Então, a gente tem que pensar o que a gente fala, da maneira como a gente reage a uma decisão desfavorável, porque não é assim, não é no grito que a gente consegue vencer nada, absolutamente. É com técnica, é com conhecimento, é com empatia, o que ajuda muito também, na verdade, você saber entrar e saber sair, e isso eu acho primordial. Não atacar por atacar. Se você quer atacar, você pode, mas dentro da lei, dentro dos limites, dentro do respeito entre seres humanos. É isso que eu entendo. Até esses embates aguerridos e pessoais, pelo contrário, eles, eu creio que desfavorece em muito a defesa. Eu quero enfatizar o seguinte, que o advogado, ele tem que ter responsabilidade quando ele pega uma causa. Ele tem que ter dedicação, ele tem que saber trabalhar realmente, dar tudo de si, do seu conhecimento técnico, do seu conhecimento, da sua experiência até como ser humano também, porque eu costumo dizer, e é verdade, que todo advogado, ele tem que ter um pouco de psicólogo. Ele tem que tentar entender a natureza, as nuances, as mudanças, de um ser humano. Ele tem que procurar conversar com o seu cliente, saber todos os detalhes possíveis para atuar defendendo de maneira melhor possível. Porque, às vezes, o advogado toma um rumo que prejudica o cliente. Isso não é bom.
muito pelo contrário, porque o advogado, ele faz o show, na verdade, mas quem paga o ingresso, normalmente, é o cliente. Então, a gente não pode deixar o nosso cliente pagar um ingresso que seja prejudicial para ele só pela nossa vaidade. Absolutamente, não podemos. A gente tem que dar um show, mas onde o cliente não pague o ingresso, aonde o cliente ganhe a mesa posta, aonde o cliente consiga se beneficiar, entendeu? Que seja um bom resultado para ele, porque nós estamos aqui para advogar em prol dos interesses do nosso cliente e não contra, entende? Agora, uma coisa que eu falo e falo para a vida, eu tenho amigos, como já disse, tenho um filho juiz, mas eu tenho amigos também juízes, eu tenho amigos membros do Ministério Público, eu tenho amigos desembargadores, eu tenho amigos desembargadores aposentados. Então, assim, em momentos, às vezes, porque todos são seres humanos, de pânico, de depressão, de situação assim que precise de uma ajuda moral, uma ajuda psicológica, precise de amizade, é o mesmo que eu falo para esses meus amigos desses grupos e também para os meus clientes, porque assim, eu tenho muitos clientes que, no decorrer da minha vida, se tornaram meus amigos. Então, a gente tem sempre uma conversa, né, de amigo para amigo, não só de advogado, né? Mas uma coisa que eu recomendo e falo, existe um preceito bíblico e que a pessoa, não importa a religião da pessoa, não importa em que ela crê, mas existe esse preceito bíblico e eu quero deixar aqui claro o seguinte: tenha fé, sempre dá certo. O que eu vou citar é que os humilhados serão exaltados. Podem ter certeza, os humilhados serão exaltados. Às vezes você está numa situação lá, sendo julgado por pessoas iguais a você, por seres humanos iguais a você. E essas pessoas, às vezes, elas também têm muitos problemas. Elas também cometeram crimes. Não o que você cometeu, mas elas também têm seus pecados. Então, você tenha certeza de uma coisa: com eficiência, com o trabalho de um bom advogado, ele pode reverter aquela situação pela qual você está passando. Então, é onde eu falo, sempre na tua vida, não só quando você estiver sentado, com o coração desesperado, com a cabeça super quente, com a sua família lá atrás chorando, esperando pelo resultado do teu julgamento, não só naquele momento, mas em todas as circunstâncias da tua vida. Tenha fé, porque a verdade é, os humilhados serão exaltados, principalmente se você tiver condições de constituir bons defensores, pessoas aguerridas que vão lutar por você, que vão tentar te trazer o melhor. E o melhor para uma pessoa que está sendo julgada num tribunal do júri é a liberdade ou uma atenuação de pena, porque aí sim você consegue voltar para a sua vida normal, voltar para a sua vida mais feliz, embora o trauma sempre vai ficar. Mas confie no seu advogado, confie no nosso escritório. Se você está passando por isso, se está passando por esse momento, nos procure, tenha certeza que você será atendido da melhor maneira possível. Nós vamos fazer o que pudermos fazer para te tirar dessa situação e para você ter certeza que a sua exaltação chegou naquele momento. É isso.